A deficiência sempre foi vista como tabu. Contudo, é possível observar que ultimamente essa ideia tem sido superada. Como exemplo do avanço dessa visão, é possível citar a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil. Esse documento adquiriu valor de emenda constitucional e possui grande importância no que diz respeito à garantia dos direitos das pessoas com deficiência, pois consolida o entendimento de naturalização do conceito de deficiência, superando a concepção ultrapassada de negação e exclusão desses grupos da comunidade social. O que há agora, portanto, é a crença de ocupação dos espaços públicos por todos os cidadãos, independente de suas limitações. Mas o mundo antigamente não era assim. Através da evolução dos tempos, o nascimento de uma pessoa com necessidades especiais ou com algum tipo de deficiência foi visto de maneira totalmente diferentes. Nas civilizações antigas, não era suportado o fardo de sustentar e criar uma criança com deficiência, cabendo em certas culturas do mundo aos pais ou aos líderes do grupo se desfazerem dessa criança, como ocorria na civilização espartana, em que, sendo a cultura voltada para a formação de guerreiros, não havia espaço para pessoas imperfeitas fisicamente. Com a evolução da cultura e o agravamento das leis, essas crianças deixaram de ser privadas de suas vidas. No entanto, em nada melhorou a sua situação. Eis que agora, apesar de vivas, continuavam deixadas em abismos não físicos, mas enfrentando abismos como a solidão, a rejeição, a indiferença e os desafetos, tanto por parte de sua família como pela comunidade. Muitas vezes eram exploradas, vendidas para alguns malfeitores. No decorrer dos tempos, a ciência e a medicina evoluíram, e com ela a mentalidade e a percepção dos homens também, pois desta forma essas crianças passaram a ter um pouco mais de dignidade e respeito. Deploravelmente, em muitos lares, as crianças ainda sofrem com a discriminação. Contudo, vem aumentando gradativamente os casos em que os deficientes passaram a ser os especiais e, com isso, conseguiram o mínimo de apoio, carinho, atenção, tudo necessário para a aceitação e a superação de suas limitações. A família, a escola, a sociedade passaram a entender melhor o imortal pensamento de Aristóteles, que dizia: tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida de sua desigualdade. E uma das formas de expressar esse sentimento é garantindo às pessoas com deficiência o cumprimento de seus direitos de acessibilidade em todas as suas formas, objetivando a inclusão da pessoa com deficiência à sociedade, para assim, dentro de sua desigualdade, se sentir igual aos seus desiguais. Acesso arquitetônico. É a barreira que não permite o acesso da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. É a barreira física encontrada nos estabelecimentos de ensino, residências, edifícios públicos e privados, nas empresas e meios de transportes, os quais não apresentam mínimas condições de acesso às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Para muitas pessoas que desconhecem as dificuldades diárias de uma pessoa com deficiência, esse é o único tipo de cerceamento à acessibilidade que se deve ser combatido. No entanto, esta é apenas uma das formas de garantir o direito ao acesso às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Isso se deve à Associação de Acesso à Entrada em Qualquer Ambiente, com o mundo em constante informatização, em que as pessoas buscam a melhoria de suas condições de vida através da comunicação, da escola, do trabalho e da observância de seus direitos. O acesso deve ser considerado de forma ampla, capaz de abranger todas as formas de limitação ao pleno desenvolvimento dessas atividades.
Você sabia que a Organização Mundial de Saúde criou, em 1980, um sistema de classificação de deficiências de modo a desenvolver uma linguagem comum para a pesquisa e para a prática clínica? Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 10% da população possui algum tipo de deficiência. No Brasil, cerca de 45.606.048 pessoas têm algum tipo de deficiência, o equivalente a 23,9% da população geral, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Essa deficiência pode ser visual, auditiva, motora, mental ou intelectual. Ainda segundo o censo do IBGE de 2010, a deficiência mais recorrente no Brasil é a visual, que chega a 18,6%, seguida da motora, 7%, depois auditiva, 5,10% e, por fim, a deficiência mental, 1,40%. A Constituição prevê a igualdade material entre todos. Assim sendo, é de responsabilidade do governo criar condições capazes de fazer com que as pessoas que enfrentam situações desiguais consigam atingir os mesmos objetivos. Para isso, o Estado se coloca como promotor dos direitos individuais e sociais. E faz isso por meio de políticas públicas de inclusão das minorias e dos mais vulneráveis, seja por questões financeiras, econômicas e sociais ou por limitações motoras ou emocionais. Independentemente do tipo de vulnerabilidade, todos possuem direitos, e o dever do Estado é garantir uma condição de vida digna a todos aqueles que aqui residem. Neste dia 29 de outubro de 2019, a Câmara de Vereadores de Rio Negrinho entrega a obra de acessibilidade. Para quem não conhece, a sede da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, cujo imóvel foi inaugurado em 30 de dezembro de 1996, está de cara nova, agora totalmente acessível. O espaço adaptado é entregue à comunidade rionegrinhense hoje. O imóvel recebeu nos últimos 4 meses várias melhorias para se tornar uma referência em acessibilidade não só para o município, mas para a região. Os investimentos somaram R$ 82.874,99, com recursos próprios do Legislativo. A adequação do prédio contou com a reforma de uma área de mais de 660 metros quadrados, consistente do projeto de acessibilidade interna e externa. A principal adequação aconteceu aqui, no plenário Rodolfo Jablonski, onde parte do piso que comportava a mesa principal foi rebaixado, fazendo com que a área ficasse no mesmo nível do restante do espaço. O local também recebeu um novo púlpito acessível. Novas vagas foram delimitadas para cadeiras de rodas dentro do plenário, assim como houve também a instalação de assentos para pessoas obesas e com mobilidade reduzida. Também a parte superior do plenário recebeu adequações e as escadas novos corrimões. Ainda no que se refere à estrutura interna do prédio, as salas que abrigam os gabinetes, assim como os espaços que comportam o administrativo do Legislativo, receberam portas mais largas, possibilitando o acesso dos cadeirantes a todos os setores. O imóvel também recebeu adequações nos banheiros que passam a contar com identificação em braille nas portas, além de um banheiro totalmente acessível para cadeirantes. O hall de entrada passou a contar com um totem em braille, identificando os setores do prédio, enquanto que a secretaria recebeu adequações em sua bancada como forma de oportunizar o acesso universal dos munícipes. O projeto de acessibilidade incluiu ainda a adequação de vagas de estacionamento, com substituição do piso e rebaixamento. As vagas também receberam sinalização específica. Ainda, o acesso das vagas até o acesso principal do prédio foi mapeado através do piso tátil. O projeto foi desenvolvido pela Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina, a Amunesc. Importante citar também
que esta obra atendeu uma solicitação do Ministério Público de Santa Catarina, que sugeriu a adequação no prédio da Câmara, visando garantir a acessibilidade de toda a comunidade rionegrinhense. E como falamos anteriormente sobre os vários tipos de acessibilidade, buscando aproximar a comunidade desde o ano passado, 2018, o Legislativo de Rionegrinho passou a contar com o serviço de tradução e interpretação de Libras, a língua brasileira de sinais, durante a transmissão das sessões legislativas e para quem acompanha também no plenário. Todos são iguais perante a lei. Contra essa afirmação não há questionamentos, porém, quando o setor público simplesmente não oferece condições de acessibilidade àqueles que precisam, instaura-se uma situação de vulnerabilidade. Por isso, a Câmara Municipal de Vereadores de Rionegrinho fez a sua parte.